Olá, olá, boa noite. Vocês que já estão aí na nossa live, participando com a gente desse momento de mãe para mãe. Obrigado pela participação, por disponibilizarem o seu tempo para estarem aqui. Esse mês, o mês da família, né? E nós estamos com uma sequência de lives com foco para a família. E hoje nós temos a nossa primeira live e temos uma convidada muito especial aqui para falar de mãe para mãe, né? Isso mesmo, boa noite. Boa noite você que está em casa, assistindo a gente, acompanhando esse momento tão especial. Hoje vamos receber, né, a professora Lidiane Machado, não tinha apresentado, vou falar do nome. Ela é esposa do pastor Batista, mãe do Enzo Eduardo, de 13 anos, João Rafael, de 7 anos. Ela coordena a área de capacitação de educadores cristãos na igreja que ela frequenta, publicitária, bacharel em teologia, licenciada em pedagogia, com pós-graduação em marketing, psicologia pastoral e neuropsicopedagogia clínica e educacional. É professora na Secretaria de Educação do Distrito Federal e na denominação é presidente da União Feminina Missionária Batista do Planalto Central e autora de artigos e lições nas revistas Visão Missionária e Aventura Missionária, periódico das Mensageiras do Rei, respectivamente. Seja bem-vinda, Lidiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que te agradeço, Raquel. Só fazer assim um pequeno ajuste para a gente precisa dar honra a quem tem honra. Eu sou, pela graça de Deus, vice-presidente, primeira vice-presidente da União Feminina Batista do Planalto Central. A nossa presidente é a irmã Vitória Neves. Ah, sim, aqui estava vice-presidente, eu que falei de forma equivocada. Bem, em razão desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, já entrando no nosso assunto aqui, que o nosso tema hoje é socorro, virei professora do meu filho, e agora? Né? Um desespero enorme, né, dos pais. Em razão desse momento, a educação básica à distância, ela vem ganhando força. Com a suspensão das aulas presenciais, algumas escolas têm oferecido aos estudantes atividades e conteúdos pedagógicos para serem aplicados em casa, né? Não mais presencial na escola, mas em casa. No mundo todo, mais de 60 países têm regulamentação para que os próprios pais, obedecendo a determinadas regras, apliquem em casa a educação regular. Mas no Brasil, há muitos anos, há um movimento de pais que lutam por esse direito de educar os seus filhos em casa, tendo essa questão já chegado até o STF, mas o STF negou o pedido para a regulamentação dessa modalidade. É, portanto, importante esclarecer e distinguir dois conceitos, né? O de educação domiciliar, não é isso, professora? De ensino à distância. São dois conceitos diferentes que nós vamos conversar hoje aqui. Na modalidade EAD, há uma grade curricular e matérias bem específicas a serem cumpridas, como em uma escola presencial tradicional. Professora Lidiane, qual a diferença? Fala para a gente a diferença de educação domiciliar e a educação na modalidade à distância. Esse conceito é bem importante. Sim. Mais uma vez, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com a Raquel, nesse momento de compartilhamento para os amigos da IDAC e tantos outros que têm nos alcançado e estão nos assistindo nesse momento com essa temática tão importante, tão relevante, né, Raquel? Como você muito bem colocou, o que acontece antes da gente tratar sobre a diferença entre essas terminologias, que o homeschooling ou a educação domiciliar não é uma coisa nova, né? Como você colocou, já é algo adotado em mais de 60 países. E aqui no Brasil existe um embate, existe uma acalorada discussão sobre a adoção ou não dessa metodologia, né? Dessa forma de entrega de ensino, digamos assim. Porque existem muitas divergências. Para a gente ter uma noção, em 2012,
um estudante do Rio Grande do Sul, ele entrou com uma solicitação judicialmente para que ele obtivesse o direito de poder estudar em casa. E isso tem travado por uma série de questões, por uma série de impeditivos, mas sendo o principal deles a questão de como vai ficar a socialização da criança caso ela receba essa educação em casa, né? O contato dessa criança com outras crianças. Mas, feitas essas considerações e ponderações, eu tenho percebido, e eu falo de forma muito humilde, uma forma inapropriada, uma forma, de repente, errônea de se utilizar nesse tempo de pandemia, de distanciamento, de isolamento social, o uso do homeschooling. Né? O homeschooling, ou a educação domiciliar, é uma educação que ela é entregue no ambiente familiar. Ela acontece dentro de casa, o ensino acontece dentro de casa, e ele é entregue pelo pai, ou pela mãe, ou por algum familiar, ou de repente um tutor ou um professor designado para esse fim, para esse objetivo. E a educação à distância é uma educação que acontece entre o professor e entre o aluno. Só que para facilitar esse processo de entrega de educação, faz-se o uso dos recursos tecnológicos, né, dos recursos digitais. Então, existe o contato professor e aluno, mas não no modo presencial, como a gente está falando aqui, naquela forma regular, né, aquele método regular. Então, a partir do momento que eu falo que a gente está vivenciando um momento de homeschooling ou de educação domiciliar, eu acabo incorrendo num erro muito ruim de tirar do professor o protagonismo que ele tem, que ele exerce. Porque ele continua tendo acesso ao seu aluno, o contato com o seu aluno. Então, a educação à distância, que é o que a gente tem visto, que é o mais certo da gente falar e tratar dessa forma, ela é pautada pela entrega da educação, ainda que havendo um afastamento geográfico e temporal entre professor e aluno. Mas é importante destacar esse protagonismo do professor. Ele continua tendo esse contato, ainda que à distância. Perfeito. Essa distinção, né, essa diferença do conceito, e a gente trazendo o conceito adequado para o que realmente está acontecendo agora, faz toda a diferença. Exatamente. Não é verdade, professora? Porque existem outros personagens participando aí nessa história, né? Os pais estão angustiados e desesperados com todo esse processo dentro de casa, mas entendendo dessa forma que, na verdade, que a escola continua participante, que o professor ele continua sendo uma peça fundamental nesse processo, talvez tire uma carga né, das costas dos pais. Com certeza, até porque o que a gente tem percebido é uma preocupação e uma inquietação diante do novo. Tudo que é novo assusta, preocupa e, num primeiro momento, incomoda, né? Porque a gente parte da ideia assim, meu filho vai ter aula online. Socorro, eu vou ter que fazer essa entrega de ensino, de educação, mas não é bem isso que está acontecendo. E a ideia não é que aconteça dessa forma. O professor, a escola, né, utilizando como algumas ferramentas e fazendo uso do profissional da educação, ela vai continuar entregando a educação. O que acontece é que a gente percebe uma participação e uma necessidade de comprometimento maior por parte dos pais. Por quê? Porque a criança, ela passa a ver agora a tecnologia não mais como uma ferramenta de entretenimento, para eu brincar, para eu acessar os meus vídeos, os meus jogos. Agora é uma ferramenta principal e muito importante para que se adquira o conhecimento, uma ferramenta de ensino. Então, o pai ele precisa também acalmar, tranquilizar o coração, sabendo que, no primeiro momento, ele vai facilitar esse processo para o filho dele, de acessar uma plataforma,
de acessar a sala de aula, né? Tantas ferramentas que a gente tem visto aí, o Zoom, por exemplo, tem sido uma das maiores ferramentas nesse tempo, mas tem muitas outras. Vai acessar um link para o seu filho, coisas que, de repente, o filho não consegue fazer sem o auxílio, mas daqui a pouco eles vão se apropriando também dessas ferramentas e vai desafogando o pai. Então, nessa nossa conversa aqui, você está esclarecendo para a gente que os pais, eles auxiliam, mas os professores da escola, eles continuam sendo os mediadores desse ensino, nesse processo de aprendizagem dos nossos filhos. Exatamente. Os professores, os educadores, eles continuam desempenhando um papel de suma importância nesse cenário. Até porque uma das coisas que a gente mais tem visto, e eu acredito que a gente pode falar sem medo de errar, que, de repente, o papel do professor, do educador, nunca foi tão valorizado, né, como neste momento, em que muitos pais, eles reconheceram a pouca habilidade, né? Pouca habilidade, de repente, incompetência, o fato de não ter habilidade, competência para exercer determinada função. E a gente passa a valorizar muito esse papel do professor. Perfeito. E, além do professor, há algum material didático para esse momento que tem ajudado nesse processo de educação à distância? Com certeza. A gente comentando agora que, por mais que a gente esteja recebendo tanta informação de forma tão abrupta, né? Da noite para o dia, a gente, de repente, precisa estar em casa, estar isolado. Então, por mais que, no primeiro momento, a gente pense assim, os pais estão desempenhando o papel de professor, o professor continua desempenhando o seu papel. E para desempenhar bem o seu papel, sim, as escolas elas têm lançado mão de diversos materiais e recursos tecnológicos para viabilizarem esse acesso da criança à informação, ao conhecimento e ao ensino. Existem plataformas de ensino que muitas escolas, geralmente as particulares, elas adotam, mas agora elas estão precisando se apropriar de uma maneira mais efetiva dessas plataformas, porque elas antes eram mais um suporte, algo que era utilizado no momento extra-classe, extracurricular, algo mais pontual ou emergencial. Agora tem sido o principal canal que as escolas, os professores têm utilizado. Então, tem plataformas, os professores têm passado links de vídeos, de informações que complementem de maneira lúdica aquele ensino, né? Fora aquelas orientações de praxe com relação a atividades no próprio livro físico. Isso não foi substituído. Eu vejo muitas escolas facilitando o acesso à informação, disponibilizando vídeos para que depois as crianças possam recorrer à informação que se perdeu, até mesmo por conta da agilidade em se adaptar a esse novo, mas o pai ele pode depois entrar e acessar. Então, tem sim material didático, recursos os mais diversos que as famílias podem se apropriar desses recursos para facilitar esse processo. Vamos ver, o pessoal já está participando aqui e nós já temos algumas perguntas. Vamos lá. A Luana Queiroz perguntou assim: haverá impacto na educação tradicional pós-pandemia, uma vez que houve essa mudança para o homeschooling? Na verdade, é a educação à distância, né, que nós estamos falando aqui. Haverá impacto na educação tradicional, uma vez que houve essa mudança? Luana, eu acredito que sim, porque, como a gente tem falado, de repente a gente precisou se adaptar a essa nova realidade. Eu me lembro que eu cheguei em casa no dia 11 de março, e quando eu estava estacionando meu carro, a minha mãe estava me ligando e falando: você viu o jornal? Viu que a partir de amanhã a gente não tem mais aulas? Então,
literalmente, da noite para o dia, a gente sofreu essa mudança, e essa mudança aconteceu, primeiramente, eu digo até assim, em termos de Distrito Federal, na educação. Foi o principal e primeiro segmento que foi atingido. Então, o que eu vejo? Algumas escolas, a gente sempre pensava num cenário muito positivo, de que isso fosse durar uma semana, 2 semanas, mais tardar um mês. Então, algumas escolas estavam entregando de forma remota algum tipo de material didático, algumas revisões. Para manter uma estimulação naquele período, para que os alunos não ficassem parados. A gente poderia até dizer assim, para que não caísse a peteca, sabe? Para que as coisas continuassem acontecendo e a criança, o aluno não perdesse o ritmo. Mas o fato é que algumas dessas escolas só se atentaram e pararam para perceber mesmo a gravidade da situação quando os alunos já estavam com um déficit de 30, 40 dias sem aula. Então, sem conteúdo. Então, é o correr atrás desse prejuízo. É claro que, se feito de uma forma responsável e comprometida, a gente consegue trazer esse aluno para onde ele deveria estar nessa altura do ano, né? Hoje, dia 13 de maio. Mas algum tipo de déficit, de deficiência, de defasagem vai acabar acontecendo. Até porque eu não posso falar de educação pensando apenas na educação em termos de escola particular. Nós estamos num Brasil, e a gente precisa entrar nessa questão, que sofre com uma série de desigualdades, inclusive do ponto de vista econômico e social. Então, essa realidade de entrega remota de educação, por meio de recursos tecnológicos, essa educação à distância, que a gente fala com tanta tranquilidade e de forma tão apropriada em termos de educação particular, não acontece, não tem acontecido nas escolas públicas. Isso em termos de Brasil. E se acontece, Luana, está acontecendo em pouquíssimas escolas em estados bem isolados. Mas, de um modo geral, eu não posso dizer que o aluno da escola pública está, nesse momento, tendo acesso à educação. Então, em termos gerais, essa educação ela vai ficar com um déficit, sim, com certeza. É interessante, professora, a gente precisa ressaltar que, mais uma vez, o papel do professor nesse processo. Sim. Né? Que, como você falou, no dia 11 de março recebeu uma notícia que no dia seguinte já não teriam mais aulas presenciais. Então, imagina um professor da escola particular, por exemplo, que é a que está oferecendo todo esse suporte, né, para os alunos, esse professor que de um dia para o outro ele simplesmente precisa se refazer completamente. Né? Muitas vezes ele não recebeu um treinamento específico para aulas à distância, né? Não fez um curso para isso, então ele precisa aprender a se virar com as ferramentas tecnológicas, exatamente, além de ter que fazer todo um planejamento que ele já tinha para o ano, ele tem que refazer todo de um dia para o outro. Teve escolas, eu não me recordo qual, mas uma pessoa estava comentando comigo que, assim, numa sexta-feira foi dado toda essa diretriz que precisaria passar para esse formato à distância, e na segunda-feira já tinha todo o material, toda uma plataforma montada. Quem que fez esse material? Né? Um final de semana inteiro que esses professores, que esses profissionais se dedicaram, e com certeza têm se dedicado. Né? Então, é importante a gente fazer essa valorização. Com certeza, Raquel, e até assim uma colocação a respeito disso, que quando a gente tem falado hoje muito nessa questão de educação à distância, a gente acaba tendo um enfoque em dois sujeitos, no aluno e no pai do aluno, né? Mas, na verdade, a gente chama de comunidade escolar, ela vai muito além que tão somente o pai e o aluno. A comunidade escolar, ela envolve os gestores
de uma escola, né? Diretor, coordenador, professor, envolve os funcionários daquela escola, todo mundo que trabalha para fazer aquela escola acontecer. A comunidade escolar ela envolve a família, envolve o aluno. Então, a gente precisa ampliar esse leque de pensamento e, de fato, ter um olhar especial para o professor. Ele, de repente, precisou aprender, e você falou uma coisa muito interessante, ele precisou se reinventar. Precisou se reinventar para ele aprender da noite para o dia, ou no final de semana, a entregar uma educação de modo não presencial, uma educação à distância. Então, de repente, num final de semana, ou 3, 4 horas, eu conheço escolas que fizeram reuniões com seus professores de 3, 4 horas para explicar como é que funciona uma ferramenta, uma plataforma, para que esse ensino fosse entregue à distância. Não é suficiente. A gente tem até brincado, e eu acho isso muito interessante, que, de repente, o professor ele se tornou um classroom influencer, né? Um influenciador digital. Então, assim como a gente tem tantas pessoas do ramo do entretenimento utilizando e sendo influenciadores digitais, o professor acabou sendo um pouco de influenciador também digital. Por quê? Porque ele tem que entregar o ensino, e essa entrega acontece de dentro da casa do professor para a casa do aluno. Então, olha que coisa complexa. Nós acabamos, de certa forma, invadindo a casa desses professores, né, tirando aquela privacidade do professor, sim, e ali virou o seu local de trabalho, o seu local de convivência familiar, um misto de diversas coisas. É bastante complicado e desafiador mesmo. Com né? certeza. Já traz para nós também esse momento de desafio, em que dentro da nossa própria casa também a gente está precisando administrar todas essas coisas. Exatamente. Nós temos aqui mais uma pergunta. Como proceder com as crianças menores que não demonstrem muito interesse em participar das aulas online? Essa pergunta foi da Lilian. Lilian, uma pergunta muito bacana. Porque esse tempo novo é um tempo de adaptação para todo mundo. É de adaptação para a escola, para o professor, para o aluno, para o pai. E as crianças, em maior ou menor grau, elas vão demonstrar as suas dificuldades nesse processo de adaptação. Então, assim, a gente precisa ficar atento a alguns fatores que levam a essa distração, essa dispersão. Porque, primeiro, eu tenho que eliminar as coisas mais simples. É o novo que está incomodando? É a falta do espaço físico da escola? É a falta do contato com as crianças? É a falta do contato com o professor? Porque eles já tinham toda uma rotina desenhada. Né? Eu costumo dizer que não existe espaço melhor para se implementar a rotina do que um espaço escolar, de educação. Porque ali a criança tem um horário para chegar, ela tem um horário para fazer as tarefas, ela tem um horário para fazer o lanche, ela tem um horário para o recreio, ela tem o momento do laboratório, e tudo isso vai mostrando para a criança, de forma muito natural, a importância da rotina. De repente, essa rotina precisa acontecer dentro de casa. Olha que desafio enorme. E é uma coisa que eu tenho até brincado. É tão desafiador porque, assim como a criança ela tem dificuldade nos primeiros dias de aula, né, você vai adaptar uma criança de 2, 3 anos na escola, o que ela faz? Chora. Chora ali em torno de 1, 2 semanas, né? Algumas bem mais do que isso, mas é de criança para outra. Porque é o novo, é a adaptação. Mas daqui a pouquinho, quando você deixa, a criança nem olha para trás. Ela te dá um tchauzinho e, quando muito, né? E vai embora para a sala. Pode ser que a criança esteja estranhando esse novo. Receber a educação dentro de casa, sabendo que a cama dela está ali pertinho, sim, sabendo que o sofá para assistir a Peppa ou qualquer outro desenho está bem ali do lado, né? Sabendo que a mãe está transitando pela casa e dá vontade de ir lá receber um carinho. Mas pode ser também algo ligado a uma especificidade da criança, uma particularidade da criança. Então, assim, esse cenário é muito desafiador para os pais que têm filhos com diagnóstico e laudos.
apresentarem dificuldades de aprendizagem. Então, são crianças que, de fato, elas não vão se adaptar com facilidade a esse momento. Elas vão ter dificuldade de se concentrar, elas vão ter dificuldade de sentar e entender que é daquela forma que ela vai receber agora a educação. Então, o que eu digo para os pais é assim, tenta fazer uma leitura do seu filho. Aonde ele se enquadra, onde ele se encaixa nisso que a gente está falando. É uma criança que só está tendo dificuldade para se adaptar? É uma criança que ela, de repente, fazia algum tipo de acompanhamento com uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, para trabalhar essa falta de concentração, essa dispersão, que pode ser um fator que está ligado à dificuldade de aprendizagem e dificuldade de desenvolvimento da criança mesmo. Interessante, você falou, professora Lidiane, sobre a questão da adaptabilidade, né? O ser humano é um ser adaptável. Com certeza. Então, é claro que cada um tem o seu momento, tem o seu processo, alguns se adaptam mais rápido, né? Outros vão um pouquinho mais devagar. É o ritmo, né? É o ritmo de cada um. Tem um ritmo. Mas o fato é que em algum momento, buscar algumas estratégias, conhecer a criança, e buscar estratégias, mas em um determinado momento vai acabar se adaptando com a novidade. Sim, né? Alguns mais resistentes, outros menos, mas em algum momento as coisas se ajustam, né? Exatamente. E até dentro desse contexto que a Raquel colocou, eu vou falar assim, como nós estamos conversando de mãe para mãe, é uma conversa bem dentro daquilo que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia. Eu passei por isso com os meus filhos, né? Como a Raquel colocou, eu tenho um filho de 13 anos, um adolescente, eu tenho um de 7 anos. Então, a gente definiu os ambientes de casa que eles utilizariam. Então, um ficou na sala e o outro ficou no escritório. O mais velho ficou no escritório. E aí a gente passou, eu e meu marido, nós passamos pela sala e eu percebi o meu filho pequeno distraído, olhando para o teto, disperso. Ai, bate o desespero, Bate o desespero. Eu falei, meu Deus, não está entrando nada, não está aprendendo nada. Mas aí eu pensei, gente, deixa eu olhar com um olhar de professora aqui, tentar fazer uma leitura. E eu pensei que, de repente, era exatamente essa questão do novo. Foi o primeiro dia de aula à distância. Então, era tudo diferente para o João Rafael. Como assim a professora está aqui, dentro da minha casa, né, no computador, e eu estou vendo os meus colegas, estou vendo os meus amigos, e aí a gente fez uma modificação e a gente colocou o pequenininho dentro do escritório para ele ficar mais reservado, de repente, para tirar essa distração, e o mais velho na sala. Então, eu penso que é um momento que a gente tem que ir testando o que vai dando certo, né? Às vezes pode ser, de fato, algo que diz respeito a uma dificuldade de aprendizagem que precisa ser investigada, que precisa ser tratada, pode ser. Mas eu acredito que muito vai ser por conta dessa novidade de vida mesmo, desse modelo que a gente está vivenciando. Interessante que hoje mesmo, uma fresquinha, né, que pra gente, eu tive uma experiência com meu filho também. Ele estava na sala estudando com fone de ouvido e a menorzinha, a Isabela, resolveu ligar a televisão e o som alto. E eu falei para ela, filha, o som, seu irmão está em aula. E ele mesmo falou assim, não, mamãe, está tudo certo. Não está me distraindo, estou conseguindo prestar atenção na aula e o microfone está desligado e ninguém também está ouvindo o barulho aqui de casa. Ou seja, ele já assimilou aquela realidade, aquele contexto, né, que ele está vivenciando. E isso é importante, Raquel. Por quê? Porque questão de ruído, questão de barulho, isso não é um privilégio nosso desse contexto dentro de casa. No ambiente escolar mesmo, a escola, ela tem os seus ruídos. Sim. Né? A criança está na sala de aula estudando, mas é um profissional, é um funcionário da escola que passa correndo para resolver algum tipo de problema que surgiu. É uma criança que vai ao banheiro, pede licença e ela sai correndo e volta cantando. De repente, existem escolas que trabalham com a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e acontecem os recreios em momentos diferentes. Aqueles ruídos também acabam dispersando. Ou é um esporte que acontece na
quadra Próxima esportiva, sala de aula, né? próxima a uma sala de aula. Mas o que acontece? Professor, então tem isso tudo que meu filho ele acaba trazendo ruído e dificuldade para ele? Tem, mas eles se adaptam. Adaptam de uma tal forma que daqui a pouco eles aprendem a abstrair isso. Nós temos mais uma pergunta aqui da Samira. Ela pergunta assim: conteúdo aplicado na educação à distância será revisado em sala após pandemia? Olha, Samira, essa pergunta é muito bacana porque eu acho que é uma preocupação de diversos pais. E eu tenho visto e conversado com diversos colegas de profissão, inclusive da escola particular, e eles têm falado que vai acontecer e deve acontecer, até para uma questão de resgate. A criança está tendo acesso remoto àquela educação, aquele ensino, né, aquele conteúdo, mas de alguma forma aquela informação ela pode se perder. De repente, uma criança que recebeu o comando da professora para fazer uma atividade no caderno, ela fez, mas uma outra criança que recebeu o mesmo comando acabou não fazendo por conta de dificuldade de copiar. Quando o professor está em sala, ele consegue passar em cada carteira e ver se todos os alunos estão no mesmo nível, copiaram o mesmo conteúdo, o mesmo material, e até sinalizam essas coisas para a gente via agenda. É a nossa principal ferramenta de comunicação, né? Escola e família. E isso não é possível acontecer, porque o professor ele não consegue, às vezes assim, ele pode, de uma forma pontual, emergencial, falar, fulano, me mostra o caderno, deixa a tia ver, se conseguiu copiar. Não dá para ser todos os dias, né? Não dá para ser todos os dias. Então, eu acredito que sim, que deve acontecer essa retomada, né? Essa revisão, até porque, em termos de educação para menores, até a avaliação ela é inviável de acontecer nesse modo à distância, porque até achei engraçado, o meu filho mais velho falou, mas mamãe, como é que a gente faz prova à distância? Como é que o professor vai saber que o aluno não vai colar? Ele, olha, vai ter que contar com a honestidade da criança. É verdade. Mas realmente algumas coisas são mais inviáveis. Mas acredito sim, Samira, que haverá essa retomada. Nós temos mais uma pergunta aqui. A Luana, novamente, ela perguntou assim: como nós pais podemos desempenhar nosso papel de auxiliar sem assumir o papel do professor? Poderia explicar melhor essa diferença? Luana, muito bom. Ótima o que pergunta. acontece é que, como o professor ele continua exercendo o seu papel de professor, entregando ali algumas coisas conceituais, orientando atividades, orientando as crianças como ela deve acessar determinada atividade por plataforma, ou o link que tem que acessar, ele continua exercendo essa entrega, só que o pai, até que a criança assimile essa mudança, eu não vou dizer que ele vai desempenhar o papel de educador, isso não vai acontecer, isso não está acontecendo. Às vezes, alguns pais acabam exercendo pela facilidade que eles têm, o domínio de um conteúdo, de repente vai fazer uma atividade e percebem que precisam fazer uma retomada ali na página onde contém textos, informações elementares para realizar aquela atividade. Isso é de cada família. Mas a demanda maior da participação dos pais, eu vejo que ela está acontecendo principalmente nesse primeiro momento, nesses primeiros acessos. Daqui a pouco, a própria criança ela vai ganhando autonomia e ela vai conseguindo fazer por si só acessos a links, a plataforma, a essa parafernália toda, né? A todos esses recursos tecnológicos. Mas é uma coisa que a gente precisa ter muita calma, porque não é da noite para o dia. Porque eu tenho visto a gente, às vezes, preocupado em ter que desempenhar, né, enquanto pai e mãe, esse papel de educador, porque nós estamos também trabalhando em casa. Muitos pais estão trabalhando em casa. Alguns continuam trabalhando lá na sua empresa, no espaço físico, né, no seu local de trabalho, mas
uma grande parcela está em trabalho home office, e aí acaba tendo muita inquietação e muita angústia, porque ele não sabe se ele faz aquilo que ele tem que fazer no trabalho dele, se ele entrega aquelas horas que ele precisa entregar, ou se ele produz aquilo que ele precisa produzir, ou se ele acompanha o filho dele. Uhum. Às vezes é mais uma inquietação nossa. E quando a gente vai perceber, o filho está tirando de letra. Mesmo aquelas crianças que não tinham tanto acesso a recurso tecnológico assim. Então, é possível que nesse primeiro momento, essas primeiras semanas, vai demandar um trabalho mais efetivo, sim, dos pais. Uma retomada, até a criança entender. Mas daqui a pouco a gente vai perceber o quanto a criança está tendo autonomia. Ela está ganhando uma independência, está conseguindo levar tranquilamente essa situação, né? Está tirando de letra daqui a pouco. É perfeito. Esse conceito da autonomia, né, na educação dos nossos filhos é tão importante, né, Lidiane? Lá em casa, por exemplo, eu já tenho percebido mesmo as crianças com uma autonomia maior, principalmente os dois mais velhos, nesse momento já estão conseguindo fazer as atividades, acessar todos os links, então tem demandado muito menos de mim. No meu caso, né, a mãe, né, ou o pai que está lá para assessorar naquele momento, só é demandado num momento de dúvida, por exemplo. Não precisa estar ali do lado o tempo todo ensinando o conteúdo. E a gente também tira um fardo, né, das nossas coisas. Acho que quando a gente entende que existe um professor e existe um processo, e deixa o professor fazer a parte dele, e a gente também se coloca na posição de pai como assistente mesmo, tira um fardo, porque aí você consegue fazer as suas outras coisas e ser demandado apenas quando o seu filho precisa da sua ajuda, né? Da nossa ajuda. E por mais que a gente pense assim, na questão dos recursos tecnológicos, mas é muita informação para a criança, ele tem que acessar muita coisa, é plataforma, é link esse, vídeo aquele. Daqui a pouco a criança ela já se apropriou tanto disso tudo que o pai nem vai precisar mais estar fazendo aquilo. Eu acho que uma coisa boa da gente resgatar e reforçar é que esse tempo todo que a gente tem atravessado tem, de repente, realizado um sonho de consumo de diversos pais, que era de os filhos utilizarem de forma racional e inteligente os recursos tecnológicos. A gente vê aí uma geração, principalmente a geração alfa, que são os nascidos de 2010 para cá, eles são 100% digitais. Mas apesar de serem 100% digitais, a despeito de tudo isso, de todo o domínio que eles tinham, eles acessavam o quê? Jogos, basicamente vídeos, entretenimento. Eles viam muito as redes sociais, os recursos digitais, como uma forma de entretenimento. Hoje a gente está percebendo que essas crianças elas estão encarando as redes sociais como algo que a gente pode usar de forma inteligente e racional. Eu até diria, Raquel, que essa geração de meninos e meninas avançou uns 20 anos. Porque, de repente, aquilo que eles enxergariam daqui 20 anos como sendo importante, aí eu vou acessar essa página para fazer determinada pesquisa de faculdade ou do meu trabalho, eles estão fazendo agora e encarando de uma forma muito importante, muito relevante, coisa que até 2 meses atrás não acontecia, na maioria esmagadora das famílias. É verdade. Nós vamos, inclusive, ter uma live falando sobre a influência da tecnologia, não é verdade? Isso. Na vida das crianças. E é interessante isso, nós estávamos até conversando e falando que na nossa época, né, a gente teve curso de datilografia, tinha curso de digitação, curso básico de informática, né, para aprender a mexer no pacote Office. Sim. Hoje a gente não vê muito isso, porque vê as crianças já tão envolvidas com a tecnologia,
mas de uma forma não útil, né? Não utilitária. Exatamente. Então, esse momento traz realmente esse avanço. E é um para abrir resgate. Exato, É um abrir os resgate, olhos para Raquel. essa utilidade mesmo da tecnologia, e não É, simplesmente um entretenimento, um é o passatempo. utilizar de forma verdadeiramente inteligente, né? Perfeito. A gente percebe que a tecnologia não é só algo para o entretenimento, para um passatempo. Vai muito além disso. E esse momento de educação à distância tem revelado isso de uma forma incrível. É verdade. Voltando aqui para o que a gente tinha colocado aqui na nossa pauta, quanto tempo diário, professora, é preciso os pais dedicarem para o acompanhamento do estudo das crianças? A gente falou dos pais serem apoiadores, né, nesse momento, mas acaba que tem que demandar, pelo menos no início, até alcançar aquela autonomia da criança, né, toda a desenvoltura Sim. ali com as novas ferramentas. Qual seria um tempo diário ideal? Se é que existe. Na verdade, assim, eu acredito que com o passar do tempo, essa demanda ela tende a cair. Mas nesse primeiro momento, a participação efetiva dos pais tem demandado algo em torno de 3 a 4 horas por dia. Ali de acompanhamento para acessar plataformas, acessar salas, tirar dúvida do filho, ensiná-lo a fazer aquilo para que ele vá se familiarizando com aquilo, além das tarefas que a gente já conhecia, né? As ditas tarefas de casa. Hoje em dia já não há mais tanta diferença entre o que é de classe e o que é de casa. É tudo dentro tá de tudo casa. igual, né? É verdade. Mas algo em torno de 3 a 4 horas. Ah, mas eu não tenho esse tempo. Se a gente for olhar, 4 horas é algo correspondente à metade do tempo que um profissional ele trabalha diariamente, né? Se a gente considerar o profissional que trabalha, tem uma jornada de 8 horas por dia. Então, isso é a metade do tempo que o profissional está ali envolvido com as suas atividades, o pai e a mãe. Mas não preocupa, não é momento da gente ficar angustiado, porque eu tenho certeza que isso tende a cair e daqui a pouco a criança, como a gente tem colocado, ela vai ganhando autonomia e vai conseguindo demandar cada vez menos dos pais e de modo que vai ficar aquela rotina normal que a criança tinha, que era do atendimento para as atividades com a família mesmo. Ótimo. Nós temos aqui uma participação do Marcelo Guedes. Ele colocou assim: não estaríamos vivendo um momento que os pais podem redescobrir seu papel protagonista na educação de seus filhos, não apenas de valores, mas de conteúdo acadêmico também? Marcelo, fantástica essa sua colocação, porque é algo que eu acredito como educadora e como serva de Deus. Eu acho interessante que se a gente retomar ali o papel do pai, quando a gente caminha pelas Sagradas Escrituras e Moisés ele recebe orientações de Deus e ele transmite essas orientações para os pais, o inculcar, o educar, o ensinar de pai para filho, ele deve acontecer o tempo todo. Andando pelo caminho, assentado em casa, numa conversa informal, a gente dirigindo, indo para a casa de um parente, indo para a escola, deitando, levantando, a gente colocando nas paredes, nos umbrais das portas. Isso deve acontecer o tempo todo. E eu vejo que, de fato, esse tempo, ele tem descortinado, tem trazido um despertar, né? Para, exatamente, para os pais, para as famílias. Despertado nos pais a importância de que a educação ela deve acontecer primeiramente dentro de casa. Mas eu não estou falando de educação só em termos de entrega de um conteúdo, de um componente curricular, da matemática, das ciências, de português. É a educação como um todo.
A gente A passou formação, a formação. né? Do caráter, do... Exato. E a gente tem passado, eu digo a gente, essa nossa geração principalmente, por um processo que a gente desaprendeu como é que isso se faz. Porque eu estava conversando com meu marido, nesse tempo que a gente está vivenciando, que está apontando, de repente, para uma crise no cenário econômico, algumas atividades, alguns serviços, alguns segmentos, eles vão deixar de existir, porque a gente está caminhando, de repente, para uma grande crise econômica. Mas isso tem revelado o quanto a gente tem lançado mão de tanta coisa que, de repente, é desnecessária, né? Hoje em dia, uma coisa que me assusta profundamente como mãe, como educadora cristã, como serva de Deus, o quanto nós temos espaços de entretenimento de turno contrário para os nossos filhos e que desafoga o pai enquanto, na verdade, não precisava. Nós temos muitos espaços de contraturno. E uma coisa que me trouxe muita angústia enquanto educadora cristã foi uma vez que eu passei perto da minha casa, pertinho, no Parkway, e eu vi algumas faixas, né, tem aquela semana do saco cheio, que acontece em muitas escolas particulares e algumas escolas públicas também, ali em outubro, que vai emendando com alguns feriados que tem no mês de outubro. E até aquela data foi razão de alguns espaços criarem colônia de férias. Ou seja, nem aquele momento que seria para a criança descansar, eu, enquanto pai, enquanto mãe, eu vou permitir que a minha criança ela descanse? Então, de fato, Marcelo, esse momento tem colocado o pai no lugar onde ele deve estar, como protagonista, como principal responsável, como aquele que, de fato, é o provedor, não só em termos econômicos, financeiros, que vai dar uma boa escola, que vai preparar o filho para ser competitivo futuramente, mas é aquele provedor da palavra de Deus, que vai ministrar o coração do seu filho, aquela pessoa que se compromete em acompanhar o seu filho, e aquilo é muito importante para ele, é tão importante quanto o trabalho dele. Interessante, Lidiane, esse aspecto que você trouxe de como, às vezes, nós nos envolvemos em situações e gastamos tempo e gastamos recursos com coisas que realmente não precisamos, né? Nós vamos, inclusive, ter uma live que chama Vida Simples na Família. A gente está vivendo esse momento e percebendo realmente quantas coisas nós não precisamos, quantas coisas nós podemos abrir mão e pedir realmente ao Senhor para que Ele possa descortinar, né? Abrir os nossos olhos para perceber aquilo que realmente é importante no seio da família. Exatamente. E quando a gente passar por esse período, a gente poder realmente abrir mão daquilo que não fez a menor falta, mas exatamente, a gente fazia aquilo tanta que a gente questão, pode gastava tanto tempo, né? Tanto tempo, tanto recurso, tanta energia em coisas que realmente não são tão importantes. Né? E até em termos, nesse contexto, Raquel, vale a pena a gente falar do ponto de vista da criança. Por quê? Tem crianças hoje em dia que elas têm uma agenda invejável, uma agenda que muitas vezes nenhum adulto consegue cumprir. Eu estava esses dias lendo uma matéria, uma personalidade aqui no nosso país tem uma filha de 7 anos e falando as atividades que ela faz. Então, assim, ela sai para a escola às 6 da manhã e ela só volta às 20h30 da noite. Eu falei, meu Deus, eu não dou conta de uma rotina dessa. Sim. Então, às vezes, a gente precisa realmente compreender, até se colocar no lugar do filho. Ele quer aquilo? Aquilo é importante ou, de repente, tão mais importante do que o contato com a família? Sim. Do que aquela simplesmente vivência? ter um período de folga. Sim. Um período de descanso, um período de não fazer nada, por exemplo. Né? Verdade. Nós temos uma pergunta aqui, na verdade, um comentário, a Samira. Minha filha está no ano da alfabetização. No começo do ensino à distância, ela não conseguia ler. Em um ato de desespero por não saber quando essa restrição
irá terminar, comecei a ensiná-la com o método antigo, o que aprendi. Qual o seu posicionamento quanto a isso? Devo continuar ou atribuo isso somente à professora? Hoje ela já consegue ler pequenos textos. Muito legal, porque essa participação da família, ela é fundamental. Em maior ou menor grau, diversos alunos das diversas séries estão sendo afetados por este momento. Mas eu olho com muito carinho para a criança nesse processo de alfabetização, porque aquele contato com o professor ele é tão importante. A criança, ela passa por esse momento do novo e, de repente, ela precisa se adaptar a uma entrega de ensino diferente, e o que acaba comprometendo todo esse momento de alfabetização, né? E eu acho que aí entra a questão que a gente teve a pergunta agora há pouco. É nesse momento que a gente, mais do que nunca, defende essa retomada por parte da escola. Por quê? Algumas crianças, de repente, ficaram ali para trás. Elas não conseguiram acompanhar. Mas a gente tem exemplos como o seu, de mães que podem acompanhar. E assim, eu estou acompanhando e é no método antigo, né? Acho que quando fala nesse método antigo, a gente lembra muito do método tradicional, né? Da junção de letras. Aquilo que você conseguir, tudo é válido nesse momento. Eu não digo que tenha essa ou aquela metodologia que seja ideal e que seja única. A metodologia que dá certo é aquela que a gente faz um equilíbrio e entende como a criança consegue assimilar, né? É a ensinagem que a gente fala. É quando eu explico o conteúdo, a criança ela compreende, a gente percebeu ali um processo de ensinagem. Aconteceu o ensino, aprendizagem. Então, se você percebe que dessa forma que você tem propriedade, o seu filho, a sua filha está conseguindo acompanhar, lance mão disso mesmo. E a gente tem, assim, uma parceria muito bacana, que são os famosos grupos de WhatsApp das escolas dos nossos filhos, das turmas dos nossos filhos. E ali, gente, é tão rico, é tanta mãe que pensou alguma forma, alguma estratégia, deu certo, compartilha, alguma que usou o método que não deu certo, e aí já compartilha ali também, e a gente já consegue utilizar aquilo que vai dar certo e eliminar aquilo que, de repente, não está sendo tão produtivo assim. Então, continue desse jeito. E sempre com o auxílio do professor. Se for o caso, passe essa inquietação, pega algum tipo de dica com o professor. Se for possível, entre naquela sala virtual que o seu aluno está recebendo, seu filho está recebendo essa educação, e conversa um pouco com o professor. Eu tenho certeza que ele não vai ter nenhuma dificuldade em te dar algum tipo de dica. Ótimo. Com certeza essa retomada vai precisar ser feita, Sim. né? Essa revisão, principalmente as crianças que estão no meio do processo, né, de alfabetização. O importante também né? Rompe ali o processo, né? Mas importante também, Lidiane, a gente falar para essas mães, para esses pais, também se tranquilizarem. E nesse momento, porque no caso da Samira, ela de repente sabe como agir e ajudar no avanço ali da filha dela, né, nesse momento. Mas alguns pais não têm esse conhecimento, não têm um método, não têm, né, uma sistemática para fazer isso. Mas se tranquilizar e buscar informações para que pelo menos consiga manter o filho estimulado, mantendo uma rotina, uma disciplina que ele tem na escola, para que quando ele volte, ele não tenha perdido tudo. Exatamente. Pelo menos manter, né? A gente está no modo sobrevivência, então a gente já começa a pensar um pouquinho diferente. Vamos tentar manter o que já conquistamos até aqui? Seria uma estratégia interessante, né? Sim. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar dentro desse contexto, e vou falar especificamente para esse caso da Samira, com a filhinha dela, é a gente não se preocupar com a questão de entrega de conteúdo. Pai e mãe é muito preocupado com conteúdo. Meu filho tem que aprender a ler,
meu filho tem que aprender a escrever, meu filho tem que aprender a acentuar as palavras, a pontuar corretamente textos. Na verdade, os nossos filhos, eles precisam ver que esse momento é uma fase que a gente nunca vivenciou. É um momento totalmente atípico. E eu sei que não é o desejo, a vontade, de repente, aceitável para muitos pais o que eu vou falar. Mas a preocupação hoje não tem que ser a criança conseguir passar para o segundo ano, conseguir ser alfabetizada. Isso é uma coisa que ela tem a vida inteira para fazer. Tem a vida inteira para que ela aprenda, para que ela assimile. O que a criança precisa hoje é ser acolhida, é se sentir pertencida. Porque muitas vezes, pai, mãe, o seu filho não tem demonstrado, mas ele também está sofrendo com esse distanciamento e com esse isolamento que a gente tem vivenciado. Porque eles estão distantes dos colegas deles, né? Os adolescentes, eles estão longe das tribos deles, sim, dos iguais deles. Isso tudo causa uma inquietação, isso tudo causa uma aflição. Se a gente está inquieto, imagina essas crianças, mas muitas vezes eles passam de uma forma um pouco mais sutil do que a gente. Sim. Ou, de repente, guardando, internalizando. Ou, às vezes, uma agitação exacerbada também. Pode né? ser. Pode ser o outro extremo também. De alguma forma... A gente tem essa sensibilidade, né? Claro. De alguma forma, a criança pode estar sinalizando que algo não está bem. E, de repente, naquela angústia, naquela ansiedade de ensinar aquilo que ele deveria aprender naquele tempo, a gente pode acabar trazendo algum tipo de desconforto que pode até futuramente se configurar num bloqueio para a criança. E ela, de repente, não vai mais aprender porque ela vivenciou aquele momento de alfabetização e de aprendizagem de uma maneira muito pesada, com uma carga muito pesada. Então, não preocupa. A gente consegue, fazendo uma receita de bolo, apresentar para a criança produção de texto, letras, consegue apresentar a matemática, quantas xícaras a gente vai precisar. Então, não exatamente fazendo página de livro, fazendo atividade no caderno, é que a aprendizagem vai acontecer. Ela pode acontecer de uma maneira muito lúdica nesse momento, com coisas do nosso dia a dia mesmo. Inclusive, aproveitar o momento, porque valores podem ser ensinados nesse momento, habilidades para a vida, não necessariamente o conteúdo, mas aspectos que vão favorecer esse aprendizado depois, a formação integral do nosso filho, né? do caráter, que são importantes. Nós temos aqui algumas participações, uma muito especial que eu não posso deixar de mencionar aqui, que é do meu filho Davi, que colocou assim: mamãe, a senhora está muito linda, está se saindo muito bem. Beijos, Davi. Obrigada, filho. A Luana colocou assim: é desafiador estabelecer rotina para as aulas online em casa. Você tem dicas para a rotina? Era o próximo tópico que nós iríamos falar aqui, né? Exatamente. Os pais ficam ansiosos com toda essa mudança na rotina e às vezes não conseguem lidar com isso de uma forma satisfatória. E como mãe, né, Jory? Como mãe, isso é ainda mais desafiador. Qual a dica que você dá para a gente, para os pais desesperados aí neste momento? É verdade. Olha só, Luana, a questão da rotina, ela é uma coisa muito particular de cada família. Para a gente falar de rotina, a gente acaba entrando em algumas especificidades de cada lar, de cada casa, né? Tem casa em que a mãe não trabalha, né? O pai trabalha. Tem casa em que os dois trabalham. Existe a casa em que os filhos todos estudam de manhã ou todos estudam à tarde. Então, a gente tem que pensar muito, de uma forma particular, como é que é a minha vida. Porque se a gente fala da rotina, a gente acaba colocando como se fosse uma receita de bolo, né? Ó, faz desse jeito que vai dar certo, ou não faz desse jeito que não vai dar certo. Entender o perfil de cada família. Exatamente, né? A realidade de cada família. Mas, no geral, eu diria para você o seguinte: o que eu tenho percebido em termos de educação à distância? Aquela criança que estudava de manhã, ela continua recebendo a educação à distância de manhã. A criança que estudava à tarde, ela continua recebendo a educação à distância à tarde. Então, de repente,
isso pode ser tanto para os pais que trabalham e aqueles que não estão trabalhando, aqueles que estão em home office e aqueles que não trabalham. Vamos deixar aquele período da manhã para que a criança ela entre na sala virtual, ela tenha o contato com o professor, a gente passa as instruções, olha, pergunta determinada dúvida que você teve ontem, pergunta aquela atividade, que dia que tem que entregar. Então, o aluno ele está estudando de manhã, então que de manhã seja focado nisso. Eu percebo algumas particularidades. Os alunos menores, né, a educação infantil, algumas escolas nem estão entregando material para educação infantil porque é algo mais lúdico e que nem sempre os pais têm tempo ou se aplicam em fazer. Mas as escolas, alunos de educação infantil e o ensino fundamental 1, que vai ali até o 5º ano, muitos não estão tendo aula durante toda a manhã, quando ele é aluno da manhã, ou durante toda a tarde, quando é aluno da tarde. Geralmente, até porque as escolas sabem que não conseguem segurar uma criança 5 horas na frente de um computador. A gente não dá conta, sim, né? Então, tem sido algo em torno de 2 horas, 3 no máximo. Então, a criança fica ali, na frente do computador. Depois disso, para que as coisas ainda estejam acontecendo e fervilhando na cabeça da criança, o ideal é que o pai ou a mãe, aquele que pode dar esse auxílio, já pegue aquela criança, já resolva as atividades propostas para aquele dia, para que a gente possa apagar aquele incêndio daquele dia, né? Porque se a viver gente cada dia, né, viver cada dia. Se a gente deixar aquela atividade para tarde, a criança já está no ambiente de casa. Aí pronto, ela vai começar a ver um filme, ela vai começar a ver uma série, ela vai começar a fazer um joguinho, ela vai começar a querer brincar e não vai mais ter aquele comprometimento todo que ela já estava tendo quando ela estava de manhã saindo ali da sala de aula virtual, né? A criança estuda à tarde, então a mesma coisa. Terminou aquela aula, aquelas 2, 3 horas, já pega imediatamente e realiza as atividades. E aí procurar adequar o seu momento de trabalho ou outras ocupações no horário contrário a essa aula. Se de repente você tem filho que estuda de manhã e outro que estuda à tarde, tentar fazer um rodízio com alguém com quem você possa contar, a mãe ou o pai, para que o pai e a mãe também consigam fazer as suas atividades, né? E de repente deixar o seu trabalho para a parte da tarde. A coisa interessante disso tudo, da rotina, é que, como muitos pais estão, às vezes, trabalhando em casa e a criança estudando em casa, existe uma flexibilidade. A educação à distância, ela é fantástica porque ela permite essa flexibilidade. Eu não preciso necessariamente fazer aquilo naquele horário. Eu implemento uma rotina que se adeque à minha casa, à minha realidade, mas eu posso flexibilizar. Então, assim, meu filho, ele estuda até às 10 da manhã e depois eu faço tarefa com ele até meio-dia ou 1 hora da tarde. Eu posso, de repente, amanhã, quinta-feira, não fazer isso na sequência, porque eu vou dar prioridade ao meu trabalho, alguma coisa minha ou da casa que está por resolver, mas sempre buscando manter essa rotina criada por você. Então, a educação naquele horário que a criança já estuda, na sequência, fazer uma atividade e deixar o mínimo possível para o horário contrário, para que a criança ela consiga também viver outras coisas nesse momento de distanciamento. Ótimo, muito bem. Gente, eu estou aprendendo muito aqui. Vocês que estão aí, ainda dá tempo de mandar suas perguntas. Nós já estamos caminhando aqui para o final, mas ainda dá tempo. A Samira colocou assim, por aqui começa 7h30 às 12 e ainda temos dever para a tarde. Confesso que está sendo bem cansativo. É a mesma que falou da filha que está na alfabetização. Então, realmente é uma rotina bem puxada, né? É uma rotina bem pesada. Exatamente, assim, cada escola tem encarado esse momento de uma forma muito particular. A gente não pode pegar e colocar numa caixinha, né? Algumas entendem que a gente não consegue atrair a atenção da criança uma manhã inteira sentada numa cadeira de frente para um computador. Outras, até mesmo por uma pressão, por mais que isso pareça estranho, por uma pressão das famílias,
estão entregando full time, né? Durante todo aquele horário regular que a criança teria, a educação à distância, porque alguns pais estavam questionando como é que ficaria a questão de mensalidades. A gente ouviu muito isso no início dessa pandemia, né? Como é que ficam as mensalidades? Eu vou pagar algo proporcional àquilo que meu filho está tendo? Então, de fato, isso dificulta muito a vida do pai que tem uma outra criança pequenininha, de repente um bebê, ter que acompanhar o seu filho pequenininho, né? No caso, a da alfabetização. Então, uma criança que está com 6 anos, que fica de 7h30 até meio-dia. É desafiador, inclusive, para a criança. Mas uma coisa que eu percebo nas escolas que têm optado por essa manhã cheia. Não sei se é o seu caso, Samira, mas isso acaba facilitando um pouco a vida do pai, porque, em compensação, as atividades a serem resolvidas com os pais são menores. Porque como o professor está tendo mais tempo, ele acaba resolvendo um número maior de atividades ali, porque ele fica uma manhã cheia, uma manhã completa com aquela criança. Agora, quando a criança ela tem só 2, 3 horas de aula, as outras horas que vão complementar aquelas 5 horas diárias acabam indo para o pai que acompanha, porque ele precisa acompanhar a atividade que vai computar no total 5 horas de aula. É uma rotina bem puxada, né? Nós falamos aqui, você já falou sobre, na rotina, tanto o pai quanto a mãe tentarem se revezar para se ajudarem, né, para que flua da melhor forma possível, né? Esse período é um momento importante para a gente aproveitar para incentivar uma maior interação familiar. Sim. E o que a família pode fazer para colocar isso em prática, essa interação familiar? Essa interação familiar, ela acaba acontecendo meio que naturalmente na marra. Na marra. Porque a gente está ali, né? Eu tenho brincado nesse tempo que essa crise, ela tem escancarado algumas realidades. Se a família, ela vivia de uma forma disfuncional, ela tinha algum desajuste, problemas de relacionamento conjugal, né, dos pais, problemas de relacionamento pais e filhos, se tornou algo assim desesperador. Porque eu acordo... Né? Intensifica. Exatamente, intensifica. Porque eu acordo e já dou de cara com aquela pessoa e eu passo a manhã, a tarde e a noite com aquela pessoa. Mas nas famílias que têm vivido assim uma realidade harmônica, tem sido uma coisa assim que dinheiro nenhum do mundo paga. Porque isso tem aproximado cada vez mais os membros daquela família. Mas eu também quero dizer que mesmo para aquelas famílias que estão disfuncionais, que estão com problemas estruturais, as coisas não estão de todo acabadas, né? Não é uma preocupação que fala assim, então não tem mais solução para mim. Eu vejo que esse é um momento em que Deus, ele coloca o mundo no lugar. Deus, a gente não pode, enquanto servos de Deus, enquanto pessoas que confiam na soberania do Senhor, no poderio do Senhor, de que Deus, ele tem o controle de todas as coisas nas mãos dele, a gente não pode perder de vista que esse momento ele não saiu do controle das mãos do Senhor. E, de repente, a gente pode encarar esse momento, Raquel, lançando mão dos óculos de Deus. A gente passar a enxergar esse momento com as lentes de Deus, com o olhar de Deus. O que Deus ele quer ensinar para a minha família, para a minha casa nesse tempo? Eu vivo em harmonia, Deus ele quer mostrar o quanto é importante e o quanto isso tem sido relevante na vida dos meus filhos. Se eu estou num contexto de família disfuncional, desajustada, lançando mão dessas lentes de Deus, desse óculos de Deus, eu posso enxergar, de repente, aquilo em que eu posso mudar, aquilo em que eu preciso abrir mão. Às vezes a gente fala assim que o abrir mão, ele caminha com o anular-se. Não tem nada a ver. Uma coisa é a pessoa se anular
deixar de existir e o outro aparecer no lugar dele. Uma outra coisa é você abrir mão de alguma situação para um bem maior, que é a harmonia familiar. E eu vejo que é um momento tão precioso que Deus ele propicia, ele proporciona para que a gente, de fato, aproxime os que estão próximos. Eu sempre costumo dizer nas minhas ministrações para famílias, na questão de criação de pais, que os recursos tecnológicos, eles aproximam quem está longe e distancia quem está perto. E essa é uma realidade que nós estamos e estávamos vivendo até 2 meses atrás. A gente está ali sentado no WhatsApp, no Facebook, em qualquer outra rede social, em outro lugar, aproximando e trazendo para dentro da nossa casa pessoas que não têm nada a ver com o seio familiar. E eu distancio os meus filhos. E aí, de que forma eu vou ministrar no coração dos meus filhos? A gente tem visto uma disfunção tão absurda de crianças, de meninos e meninas, de adolescentes, são chamados os filhos do quarto, que eles estão dentro de casa. São meninos e meninas que estão ali dentro de casa, no quarto, trancado, mas que estão tendo acesso ao mundo. Eles conversam com todo mundo, menos com o pai, menos com a mãe. Eu enxergo, nesse momento, uma ação assim, de permissão de Deus, para que nós nos aproximemos dos nossos filhos, nós nos aproximemos marido da esposa, esposa do marido, e que de fato haja essa harmonia familiar. Perfeito. É incrível como nós podemos realmente aproveitar essa oportunidade para nos aproximarmos dos nossos, não é verdade? E no âmbito da educação cristã, você como educadora cristã, já falou alguns aspectos, né, algumas formas de aproveitarmos o momento que estamos dentro de casa, mas especificamente, como podemos semear a palavra de Deus no coração dos nossos filhos? O que você diz para a gente sobre isso? Eu gosto demais dessa colocação do semear a palavra de Deus, porque é algo que eu acredito e defendo muito, é que enquanto pai, enquanto mãe, nós precisamos exercer o papel de pastoreio dos corações dos nossos filhos. O que tem faltado muito nessa geração atual é de famílias que entendam isso, a importância disso, se apropriem disso, para que, de fato, os pais pastoreiem os corações dos seus filhos. Voltando para a questão um pouquinho da educação secular, a gente não só passou a delegar a educação secular dos nossos filhos para a escola, para o professor, como isso também passou a acontecer na realidade eclesiástica da igreja. Nós passamos a delegar o ensino, a educação cristã dos nossos filhos para o tio da EBD, para a professora da EBD, para o professor do culto noturno, para o professor do pequeno grupo, né, o moderador do pequeno grupo de interação ali durante a semana. Mas isso é, na verdade, um papel primeiro da família, do pai e da mãe. Então, nesse momento, a gente pode aproveitar para exercer esse pastoreio no coração dos nossos filhos. É mostrar aquilo que a gente estava falando. Olha, meu filho, minha filha, essa situação pegou a gente de surpresa. E da noite para o dia, a gente precisou assimilar e entender essa situação. Mas essa situação não pegou Deus de surpresa. Essa situação não saiu do controle das mãos do Senhor. Amém. E aí a gente caminha ali, quando a gente fala de pastoreio, de aproveitar esse momento de pastoreio, como é que eu posso, na prática, pastorear? É aplicar a palavra, é ensinar a palavra, é meditar na palavra todos os dias e em todos os momentos. E não tem um momento, de repente, mais propício para se fazer isso, porque a gente está em casa e porque é o momento que eu vejo que ações do governo não podem fazer nada. Ações da saúde pública não podem fazer nada. Questões políticas e econômicas não podem fazer nada. As coisas elas só vão acontecer quando houver uma intervenção divina, quando Deus quiser que aconteça um basta nessa situação.
Então, é o momento que eu vou pastorear o coração do meu filho, eu vou ministrar o coração dele, caminhando ali pelas Sagradas Escrituras. Eu vou falar para ele, meu filho, existiu um momento em que os discípulos estavam no barco e, de repente, o mar ficou revoltoso e eles estavam incomodados porque Jesus dormia naquele momento. E aí Jesus levanta e fala, mar, vento, acalmem-se. Eu ministro ao coração do meu filho quando eu falo para ele, discorrendo nas Sagradas Escrituras, em determinado dia um leproso chegou para Jesus e falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, eu sou curado. E Jesus vira para ele e fala assim, eu quero ser curado. E a gente volta um pouquinho mais lá atrás, Raquel, no Antigo Testamento, e vê aquela passagem, de repente, tão importante que a gente pode trazer para esse contexto de hoje, que foi o dilúvio, né? Aquela grande chuva que caiu na terra. A chuva inundou e, de repente, tudo foi coberto por água. Mas Noé, seus 3 filhos, as esposas dos 3 filhos, a esposa de Noé entraram com segurança, com animais que Deus falou que eram para entrar, eles ficaram livres daquilo ali. Eu até digo que, de repente, ali foi um primeiro confinamento, e um confinamento até mais difícil, porque dividir o espaço com animais. Imagina o cheiro, imagina aquela realidade. Mas eu viro para o meu filho e falo assim, meu filho, aquele confinamento, de repente, teve um fim. As águas do dilúvio baixaram, Deus deu ordem a Noé para que ele e toda a sua família saíssem. E o que aconteceu? Noé e toda a sua família ergueu um altar de adoração ao Senhor. Agradeceu pelo livramento. Eu tenho certeza que logo, logo nós vamos erguer este altar de adoração também com as nossas famílias. Então é isso, é aproveitar esse momento para ministrar o coração dos nossos filhos, fortalecer os nossos laços espirituais, para que os nossos filhos, eles encarem todo esse momento com o prisma, com a ótica de Deus. Amém. Amém. É interessante, Lidiane, tem um autor, até da Universidade da Família, de um dos livros lá, que é o Mark Home. Sim. Ele era um pastor de jovens, e ele, fazendo uma pesquisa, foi pesquisar quem tinha maior poder de influência na fé na vida dos adolescentes, dos jovens. E ele fez essa pesquisa e ele descobriu que, em primeiro lugar, porque ele como pastor de jovens, se achava, né? Sim. Tipo, não, porque eu estou na frente, eu pulo, canto aqui, né? Prego, vou atrás, faço eventos. Então, ele, não, eu vou fazer essa pesquisa só para confirmar que a maior influência é do pastor. Aí, ele fez essa pesquisa e o resultado da pesquisa foi o seguinte, em primeiro lugar, a mãe. Olha só. Em segundo lugar, o pai. Em terceiro lugar, a avó. Então, os 3 primeiros lugares estão no seio da família. Com certeza. E aí, a partir disso, ele teve uma percepção diferente a respeito da fé, né, de como ensinar a fé. E aí, ele escreveu o livro A Fé Começa em Casa, e também tem um projeto chamado Fé no Lar. Então, assim, bem interessante isso. A gente ter esse olhar diferente, né, para os nossos filhos, realmente esse olhar de pastorear, entender que essa é a nossa função, né, como pais. E a gente já puxa também o gancho para a nossa próxima live da semana que vem. Sim. Né? Nós vamos ter uma sequência de lives. Eita, Bia, perdi aqui o negócio. Achei. É muita tecnologia para mim. A nossa da próxima quarta-feira vai ser Educação Cristã, Mães que Semeiam Fé. Olha que maravilha. Fantástico. A gente já puxa o gancho para a nossa próxima live de quarta-feira. Não percam, convidem outras mãezinhas, pais também, a família, né? Está tudo no seio da família. Com certeza. A gente está tudo junto e misturado. Todo mundo junto. Acho que nunca estivemos tão juntos como atualmente. É verdade. É verdade. Então, a gente já partindo agora para o nosso final, eu quero agradecer muito
ter aceitado o nosso convite. Imagina. A nossa live, acho que foi muito informativa, conteúdos realmente fantásticos. O pessoal está aqui dizendo, ó, simplesmente perfeita essa live. Palavra abençoada, esclarecedora e tranquilizante. Amém, Samira. Amém. Glória a Deus. Que eu acho que é esse, na verdade, o objetivo, né? Eu penso assim, trazer informação e tranquilidade, não encher as pessoas, né? E não é, de repente, carga. o foco, Raquel, da gente trazer verdades e receitas, porque a gente faz parte de uma geração de pessoas tão formadas, eu penso que é mais um compartilhamento. Verdade. E quando a gente faz isso, eu aprendo, você aprende, a pessoa de casa aprende, é uma troca gostosa. E são momentos muito preciosos que Deus nos oportuniza. E eu fico super feliz, assim, me senti muito honrada e, de fato, muito gostoso estar aqui com vocês. Esse compartilhar foi justamente o que inspirou o nome, né, do nosso quadro de Mãe para Mãe. Sim, a gente exatamente. vai compartilhando as vivências, né, unindo ao conhecimento e a experiência que o Senhor tem nos dado. Exatamente. Dentro de casa. Então, nós, a Andréia Rocha disse que amou. Que bom, Andréia. O volume, né, o som. Mas a gente já está encerrando aqui, Priscila. Queridos, muito obrigada. Nós já estamos indo para o fim. E não percam nossas próximas lives, tá? Na nossa página do Instagram, nós temos divulgado todas as lives que nós vamos ter ao longo desse mês. São vários temas. E não percam o de Mãe para Mãe na próxima quarta-feira. Isso aí. É isso aí. Espero todos vocês, que nós possamos daqui uma semana estarmos juntos novamente. Estaremos aqui nesse momento tão gostoso. E o desejo do meu coração é que seja proveitoso e abençoador para a sua vida, como tem sido abençoador para as nossas vidas também, né, Raquel? É verdade. Deus um beijo no coração. A sua vida e a sua família. Fiquem com Deus.